5 anos, a Infine nasceu com um propósito: transformar vidas através da beleza das semijoias. Aqui você encontra acessórios banhados a ouro 18 quilates, prata, ródio negro e ródio branco, que não são apenas peças, mas símbolos de força, autoestima e sofisticação. Porque acreditamos que cada mulher carrega sua própria luz e ela merece brilhar todos os dias em cada detalhe. Na Infine, além de escolher joias que traduzem sua essência, você pode ser parte de algo maior, tornar-se consultora Infine e empoderar mulheres todos os dias através do seu trabalho. Atendimento na loja física, Rua Pedro de Toledo, 798 em Lins. WhatsApp 14 98208 8287 ou com as consultoras Infine. Existem momentos que pedem um cuidado especial. Um espaço acolhedor, bonito e preparado para receber faz toda a diferença. E é exatamente isso que você encontra na Casa Rosa Beauty. Um ambiente pensado para valorizar sua beleza e tornar cada detalhe único. Maquiagem assinada por Flaviana Coutinho e cabelo por Paula Smaniotti. Profissionais que transformam autoestima em experiência. Na Casa Rosa Beauty, cada produção vai além de estética. É sobre sentir-se confiante, especial e prontas para viver momentos inesquecíveis. E o melhor, com toda a estrutura para noivas, madrinhas e convidadas. Casa Rosa Beauty, Rua Vereador Joaquim Rocha, 210, em Lins. Por trás da Aninha Store existe uma mulher empoderada que, assim como você, acredita na força feminina e no poder de transformar sonhos em realidade. Mais do que moda, a Aninha Store é sobre autoestima, sobre se sentir bem em cada fase da vida. São peças pensadas para valorizar cada detalhe da sua beleza, seja no slim, no plus size ou na moda íntima. É acreditar que cada mulher tem a sua própria essência e que a moda é uma forma de expressar quem somos, fortes, únicas e cheias de atitude. Hoje a Aninha Store está presente em 3 lojas em Lins, além de Promissão e Penápolis, sempre levando moda feminina com carinho, qualidade e propósito. Aninha Store, moda feita por uma mulher que acredita em você, para mulheres que acreditam em si. No parto, estudos comprovam que o ambiente faz mais do que acolher, ele transforma. Se num momento tão singular sabemos da importância do ambiente, imagina os impactos que ele pode causar no dia a dia. Na AT Casa e Presente, assim como para nós, cada detalhe importa. Você encontra uma curadoria especial em decoração, presentes e ideal para compor mesas acolhedoras, decorar com personalidade e receber com charme quem você ama. E tem mais, assessoria gratuita para ajudar você a escolher exatamente o que o seu lar precisa, seja para o dia a dia ou para aquele momento tão especial como uma lista de casamento. Visite a AT Casa e Presentes no Pátio San Marino, em Lins, e transforme seu ambiente com acolhimento e estilo. Atendimento de segunda a sábado, das 10 às 20 e aos domingos até às 16. O Pode Amanhecer de hoje é muito especial. É numa versão diferente, né, Amanda? Sim, hoje a gente tá aqui com 3 pessoas. Eu não tenho nem roupa para esse evento, tá? Inspiradoras, assim, a gente tá muito feliz e já emocionadas com a presença de vocês. E eu vou pedir primeiro para vocês se apresentarem um pouquinho, tá? E contar um pouco, não sei se vai dar tempo, né? Mas contar um pouco do trabalho, da trajetória de vocês. Vamos lá, eu posso falar qualquer coisa? Pode. Qualquer coisa. Liberado, sem censura? Tá. Censura. A gente está falando sobre humanização do parto e do nascimento, né? Então, por isso,
Eu acho que eu vou começar essa história assim, vou tentar ser bem rápida, mas eu vou começar com o meu nascimento, né? Eu fui a quinta filha de um parto de uma família, né, de uma mãe que teve 5 partos, sendo o primeiro um parto bem violento e que ela teve uma infecção hospitalar e acabou ficando no hospital por muito tempo, afastada do meu irmão. E o meu irmão não mamou, ele tinha 5 chupetas e ele trocava as chupetas e ele não dormia se tivesse faltando uma. Então, sendo eu a quinta, eu acredito que ela foi aprendendo, né, percebendo o mundo e vendo que ela poderia fazer algo melhor, diferente nos outros partos. Então, eu nasci no quarto, num parto natural, sem episiotomia, sem nenhuma intervenção. E eu cresci com a minha mãe falando que eu tinha nascido no sítio. Então eu acho que isso, na minha mente, fez uma grande diferença. E aí, quando eu assisti a Lagoa Azul, e a Lagoa Azul me marcou bastante, porque tinha um parto lindo na Lagoa Azul. Eu assisti, eu era adolescente. E aí, quando eu fui ter o meu primeiro parto, que foi em Botucatu, né, o Braulio conhece, o Hospital Sorocabana, eu sofri várias violências. E o meu marido, na época, né, o pai do meu filho, não pôde entrar porque tinham muitos residentes. E eu sofri algumas violências que são vivenciadas por mulheres o tempo todo. E eu nem sabia disso. Então eu parei em litotomia, com pernas nas perneiras, sofri episiotomia, um cristeler suave, né, entre aspas, se a gente pode chamar um cristeler de suave. Um cristeler suave, puxos dirigidos, romperam a minha bolsa, mesmo eu pedindo, por favor, não rompa minha bolsa. Era a única recomendação que meu irmão obstetra na época, tradicional. Conta o nominho dele aí pra gente. Na época ele era tradicional, né, residente, e ele era a única recomendação que ele tinha me dado. E eu gritei para não romper minha bolsa e ainda assim romperam. Eu tinha passado o pré-natal inteiro pedindo, conversando com o pai do meu filho para que ele presenciasse, para que ele tivesse presente no nascimento do meu filho, porque a médica do pré-natal era maravilhosa e ela me dizia que o pai do meu filho podia acompanhar. Então eu convenci ele e na hora do parto não permitiram que ele entrasse, porque a sala estava muito cheia de pessoas que estavam conhecendo o hospital, de residentes. E eu tenho uma lembrança clara da sutura da primeiro corte, né, da episiotomia foi feito sem anestesia. A sutura foi feita sem anestesia, eu sentia a agulha passando, a linha passando. O residente que fez a episiotomia fez errado e teve que refazer. Então eu senti tirando a linha e depois fazendo a sutura novamente com o ponto do marido. Isso prejudicou o meu casamento. Obviamente não foi só isso, né? Porque um companheiro que é companheiro de verdade, ele quer entender a realidade da mulher, por que que ela está passando por aquilo, por que que dói, né, a relação sexual. E aquilo para mim doeu demais e eu não tinha mais interesse por sexo. Ele achava que eu estava traindo ele, né? E isso acabou repercutindo, né? Quando eu fui buscar a informação e eu comecei a falar sobre a minha história. A gente teve até uma matéria que saiu no Estadão, não sei se o Braulio lembra dessa matéria, era Não Me Corta, era o título da matéria da Rita Lizauskas. Eu dei o meu relato para a matéria dela, mas eu não fazia ideia de que isso não era uma história só minha, né? Isso, várias pessoas depois dessa matéria vieram falar comigo, porque eu dei o meu nome, e eu não fazia ideia de que era uma história tão recorrente. Assim, na verdade, eu fazia ideia, mas a gente às vezes não para enxergar o óbvio, né? E por isso que o óbvio precisa ser dito.
Então, isso me provocou a buscar informação. Então, eu consegui, através de uma lista que existia no Yahoo, não tinha muita informação no Google nessa época, né? Porque isso foi em 2004. 2004 não tinha nada no Google. Nem tinha Google. Aliás, o Google não tinha Facebook, não tinha Instagram, tinha o Orkut, mas ele era bem limitado, né, Braulio? Mas tinha a lista das Amigas do Parto, a lista Parto Nosso, onde ali tava a Melania Amorim, o Rick Jones, Ana Cristina Duarte. A Fadinha, que foi quem a Laura Plinger. É até difícil falar de todo mundo, porque a gente vai esquecer nomes, porque eram muitos nomes importantes que estavam ali na lista. E eu tive uma pessoa que era uma doula, que é a Rebeca Sharker, de Belo Horizonte. E a Rebeca, ela foi a pessoa que mais me provocou, porque na época ela era muito ativa na lista, e eu encontrei afinidade com ela. E ela falou: você tá onde? Tô em Maceió. Então vamos criar um grupo aí. Quem é de Maceió aqui? Então achou mais uma pessoa, que na época era Andresa Souto no grupo, Anne Nogueira e Fernanda Café. E a gente criou um grupo de 4 pessoas, um grupo de apoio à gestante lá em Maceió, em 2011. Na época eu estava grávida, buscando um parto humanizado, e é por isso eu estava na lista. Eu não estava na lista atrás de ativismo, não, Deus me livre naquela época. Eu queria era informação para parir humanizado. Eu queria era paz e sossego na minha vida, né? Mas a gente começa a se deparar com as injustiças. E eu sempre que alguém falava assim: mas fulana escolheu cesárea, sim, ela tem direito de escolher, né? Deixa ela fazer cesárea, porque ela quer, então vai fazer cesárea. Eu quero um parto normal, eu vou ter parto normal. Mas eu tinha em mente que as mulheres escolhiam a cesárea. Então, através da lista Parto Nosso, eu entendi que as mulheres não escolhiam a cesárea. Elas eram induzidas à escolha, ou elas eram enganadas, a maioria enganadas mesmo. E aí, enquanto as fichas foram caindo, né, na lista Parto Nosso, eu descobri nas falsas indicações de cesárea, eu fui ficando assim muito indignada. E comecei a conversar com as pessoas. Eu estava grávida, então as pessoas queriam saber da minha gestação, inclusive sempre colocando a mão na minha barriga, que era um incômodo para mim, porque a minha barriga ninguém bota a mão, né? Mas eu via também como uma oportunidade de perguntar e checar as informações que eu via na lista Parto Nosso. Então, por que você teve cesárea? Por causa, eu não tive passagem. Aí a gente vai descobrindo que é real demais, né? As falsas indicações de cesárea existem de verdade. E eu fui checando isso, conversando com as pessoas na minha segunda gestação. E aí eu não tive como fugir do ativismo, porque eu tinha vontade de falar a verdade, né? Para as pessoas falar assim: você sabia que você foi enganada? Porque no começo eu não tinha a sensibilidade, né, de chegar na pessoa e talvez entender que ela não quisesse ser enganada, né? Porque a gente, quando está começando no ativismo, a gente às vezes é agressivo no ativismo. Então eu não tinha esse cuidado. Eu aprendi com o tempo a ter esse tato, esse cuidado de entender que a pessoa foi enganada. Imagina a dor de você ser enganada. É doloroso ser enganado. E às vezes você precisa assimilar aquilo antes para poder falar assim: eu fui enganada, eu fui para uma cesárea, eu não queria ir para uma cesárea. Porque a pessoa às vezes precisa acreditar que ela foi para uma cesárea porque ela precisou, né? Mas enfim, eu comecei a entender as coisas, mas eu consegui um parto humanizado, hospitalar. E esse parto me abriu portas para enxergar um mundo diferente, que eu tinha muita vergonha, inclusive, de falar. Que eu tive um parto orgásmico, né? Porque a gente não pode associar o parto ao prazer. Você vai parir com dor. Você vai parir com dor, querida. Está na Bíblia, parirás com dor. Mas não é só isso. O parto,
depois que eu me tornei doula, em 2015, eu entendi que o parto, ele traz, parece que a gente está num ato sexual, né? Lembra muito o ato sexual, os gemidos, os movimentos. A nudez. Então, uma mulher que tá tranquila com o corpo e é possível você ter prazer no parto se você tá à vontade com seu corpo. E assim, é possível ter um parto orgásmico, mas eu não sei como que eu consegui ter um parto orgásmico, porque eu sempre me senti um pouco reprimida com o meu corpo, mas eu vivi isso e foi uma experiência muito legal. Eu achava que aquilo era uma experiência que estava associada ao parto. Então, a gente não fala sobre orgasmos, a gente não fala sobre o parto, a gente não fala nem mesmo sobre a menopausa, que, né, é o que eu estou vivendo hoje. Mas assim, coisa para outro podcast, né, Marina? Já está convidada, né? Mas assim, voltando, né, no assunto, eu consegui um parto humanizado, orgásmico e muito revelador para mim. E isso foi que me transformou de verdade, porque aí sim eu tive parâmetro para comparar, para dizer que não só que eu tinha vivenciado um parto violento, mas para entender o que eu tinha perdido. Porque não é só a violência que a gente vive, é o que a gente perde de oportunidade de vivenciar uma coisa muito forte, visceral, apaixonante, única. Você nunca vai viver aquilo de novo. Então, é a experiência do seu filho. Então, ao mesmo tempo que eu tive uma experiência muito positiva e muito transformadora, o meu segundo parto também me revelou uma dor muito profunda, que foi a dor da perda do meu primeiro parto. A dor da perda da oportunidade de eu vivenciar aquele nascimento com o meu primeiro filho. Então, assim, todas as vezes que eu falo desse parto, eu falo que eu não vou mais chorar. E sempre chora. Sempre choro, porque não é Quantos anos? não é só 24. 2004, né? 23 ou 24, faz as contas aí. Não, 2004 para agora, 21. Não é 21. Não, depois a gente faz as contas, eu não consegui. Não foi 2004? Quantos anos tem seu 2004. filho? Então, Quantos anos 21 tem seu anos. filho? Vamos facilitar essa conta. Eu não sei, gente. Ó, essa hora, depois de 3 dias de se aparta, a gente não sabe mais matemática. Não, eu sei que foi 2004, porque eu era residente lá, eu era R2 quando ela teve Então bebê vamos lá. pelas contas do Braulio, que ele sabe melhor do que eu. É. Ele vai fazer 22 e eu tô achando que ele vai fazer 24, mas é porque eu sou ruim de conta. Eu não sou engenheira. Eu sou engenheira das biológicas. Mas assim, Mais de 20 anos, é muito tempo. mais de 20 anos. E a questão é isso, é o que a gente... Não é só o que a gente perde, é o que a gente vivencia de violência, é o que a gente perde de experiência positiva, de transformação. E é muito... anda em paralelo, né, com o ato sexual, porque é a mesma coisa, você pode transar, né, 1000 vezes. Você tem entre o ato sexual e a violência sexual, né, tá ali no meio. Você tem a violência sexual, o ato sexual e o orgasmo. São 3 coisas muito diferentes. E que se a gente não vivencia o orgasmo, a gente não tem parâmetro de comparação. E depois Não desse tem processo, Milena, quem que se tornou você? Hoje você é o quê? Ativista Vice-presidente. da Reúna. E está ela aqui. E hoje ela é vice-presidente da Reúna. Ela coordena todas as embaixadas da Reúna. Ela coordena e forma dezenas de embaixadores no Brasil inteiro, pulverizando todo esse trabalho. Então, toda essa trajetória sua, Milena,
está sendo frutificada. Você está construindo todo um bosque, porque cada vez que você capacita um embaixador pela Reúna e faz esse seu trabalho minucioso de formar uma pessoa para se tornar ativista, porque você perguntei quem que você é ativista. E hoje ela participa da Reúna enquanto vice-presidente da formação dos embaixadores, formando ativistas. Mas ativistas inteligentes, ativistas estrategistas, ativistas que não vão ter argumentos, né? Que não vão... Estrateativistas. Estrateativistas é o novo nome. Então, essa é a mulher que vos fala. Não, e respeitosos, né? Eu acho que eu aprendi muito com vocês, inclusive com vocês todos, a fazer um ativismo com estratégia e com respeito. Porque, como você falou, muitas vezes a gente vê alguns ativistas muito agressivos na fala. E não é o que a gente quer articular, porque também a gente entende, né? E talvez o Braulio daqui a pouco vai falar melhor sobre isso, que é uma formação que vocês aprendem. Né? O médico aprende daquela maneira, o enfermeiro muitas vezes também aprende daquela maneira, então talvez é algo que ele não se dá conta de o quão violento é para aquela mulher. Então acho que aprender isso, né, desse ativismo respeitoso, e falei um pouco mais cedo que até então eu tive um parto há 3 anos, não tive doula. Eu tive uma fisioterapeuta que também era doula, já contei isso pra vocês. E isso doeu muito, porque é aquilo que a gente fala: quem muito faz, não faz nada da forma como deveria exatamente. E eu falei, Milena, hoje, mais cedo, eu nunca tinha achado uma doula que eu gostaria que fosse minha doula, e você eu reconheci. Então, por favor, se atende em Lins. Porque a Milena, ela é uma doçura e uma potência ao mesmo tempo, que cativa a gente de uma forma que é uma força, mas é uma força que não constrange, né? Que não deixa a gente com medo, que acolhe. Exatamente. Então, assim, é uma potência muito grande, né? E quando a gente fala, ela é a vice-presidente da Reúna, né? A gente talvez tenha um peso até nisso tudo, né? Mas quando a gente olha para sua história, quanto mais a fundo a gente conhece, mais a gente entende o porquê você tá aqui. Então, é isso, assim, eu acho que não teria pessoa melhor para formar a gente como embaixador nesse momento. Eu entendo que uma organização ela vai mudando, né, de cargos e tudo mais, mas entrar nesse momento é um prazer realmente para mim, porque a gente aprende, e eu acho que vem de uma, como eu falei, de uma força que é muito legal, assim, porque a gente às vezes discorda, mas a gente consegue chegar num ponto em comum, a gente ouve o outro, né? Então eu acho que é isso, assim, essa mulher, ela estar aqui com a gente hoje, depois do Cia Parto, às 10 da noite, né? Todos vocês, é isso, mostra essa generosidade de todos vocês, porque nós somos bebês na humanização. Nós estamos aprendendo ainda e temos muito a aprender, mas nós somos pessoas que fomos tocadas, e assim como a Milena, nós nos reconhecemos na dor, né? Então acho que é isso, a gente se reconhece tanto na dor, que mesmo aprendendo, mesmo engatinhando, todos vocês com toda a generosidade nos dão espaço para falar, mostrar o nosso ponto de vista, e também para fazer esse movimento avançar, né? Porque querendo ou não, nós vamos trazer a nova geração que não vai parar, né? Por todos nós. E Milena, eu sinto muito por você ter passado por esse parto. Quando você fala das violências, são aquelas que a gente encontra o tempo todo nos hospitais, né? Quando você fala, eu senti o ponto, né, pós-episiotomia, parece que a gente sente. Você falando, a gente faz até assim com o olho, né? E isso traz feridas físicas, como você falou, dor na relação, dor crônica, disfunções sexuais, urinárias, proctológicas podem acontecer, mas eu acho que traz uma dor emocional também, né? E essa marca que eu e a Marina, né, estamos aprendendo cada vez mais com vocês, é o que fica. Então, assim, a mulher pode ter 5, 10 partos, aquele parto nunca vai voltar. Por isso, a importância de se proteger também, né, Valéria? Então, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho pra gente e conta aí um pouquinho da sua trajetória.
Hello! Obrigada por participar desse podcast super caliente aqui em São Paulo, improvisado. Nada caliente. Tá todo mundo aqui com frio. Mas é porque o assunto é quente. O assunto é quente. Pois bem. Esquenta. Eu me chamo Valerianice Mori Machado. Sou advogada ativista de direitos humanos. Desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu nasci, sou ativista de direitos humanos. Estava envolvida com alguma causa de direitos humanos. Em 2015 foi a primeira ação que eu peguei de violência obstétrica, uma ação que eu não sabia ainda nominar como violência obstétrica, porque para mim era um caso civil simples. Com certeza no meu parto sofri violência obstétrica, eu sofri violência neonatal, minha mãe sofreu violência obstétrica, uma cesariana agendada, fui apartada da minha mãe, dado um banho dizendo a minha tia que eles me esfregaram com papelão, não entendo até hoje como eles fizeram isso, porque se não tinha nenhuma esponja para me esfregar. Eles pegaram um pedaço de papelão para poder lavar eu, que tava limpa, saindo do útero da minha mãe. E eles me infectaram com esse papelão, achando que tava me limpando, sei lá, de acho que era aquilo que minha tia falou. Ela falava, parecia um papelão, você esfregava e você chorava, e você chorou a noite toda, e você ficou apartada da sua mãe a noite toda, enquanto a sua mãe não conseguia acordar de tanta medicação da cesariana. Mas enfim, chorei a noite toda, o bebê cresceu, foi dia 22 de setembro de 87. E agora não estou mais naquele berçário. Enfim, mas não tinha consciência disso até me dar conta todo esse movimento, que em 2015 me tornei advogada da primeira ação do escritório, em que uma mulher foi muito violentada no parto. Vocês têm noção, no plano de no partograma dela, a única anotação, eles anestesiaram ela assim, consentimento, porque ela estava gritando demais. Então eles aplicaram analgesia por ela não parar de gritar, porque não podia gritar lá na maternidade, então um silêncio, uma censura. E ela falou, me deram analgesia, não sentia mais as pernas, o bebê saiu e eu estava sozinha, não tinha ninguém comigo, nem acompanhante, nem ninguém. E ela falava, segura o meu bebê, e o bebê saiu. E ela com medo do bebê cair na maca porque ela não conseguia se mexer. E o bebê saindo. E aí disso, ela desenvolveu uma gravíssima infecção, ficou mais de 40 dias na UTI, perdeu toda a amamentação, e naquela época eu ainda não tinha noção do que era violência obstétrica. Nós ganhamos o processo. Isso foi em 2015. Ganhamos pouco, acho que foi 30 mil reais de indenização, e nós recorremos, porque a gente tinha pedido, acho que 100 na época, 100 mil. Nessa época dava, era o que hoje eu peço mais. E até hoje não foi julgado o recurso dela. Você tem noção, tem 10 anos. Tem 10 anos que essa ação está tramitando. Então, em 2017, me encontro também na rede do Facebook com um relato de mulheres falando de que não descartaram o corpo do bebê, não sabem o que fizeram com o corpo, coisas horrorosas, assim, ao ponto de eu falar assim, não é possível, mais de 200 comentários. Aí eu parei e falei, o que é isso de violência obstétrica? Eu tenho um processo assim no escritório. E então eu me debrucei, e desde 2017, daquele post do Instagram que tinha mais de 200 comentários com violência obstétrica, eu não parei de estudar. E nisso eu entrei depois, comecei a fazer ativismo sozinha. Antes de entrar em qualquer tipo de organização, eu já havia feito várias audiências públicas enquanto popular, civil, sem nenhuma instituição nas costas. Eu por eu mesma, eu falando por mim mesma, batendo na porta de cada deputado. Lá em Goiás, a lei de doulas havia sido vetada, e sem nenhuma instituição, fui batendo na porta de cada deputado e falei sobre quebrar o veto do governador, na época. E então nós conseguimos derrubar o veto do governador por uma articulação minha, unilateral, sozinha. E hoje existe a lei de doulas de Goiás, foi por esse trabalho. Então, essa audiência pública foi organizada por várias ativistas, e esse bater de perna foi feito pessoalmente por mim, talvez por mais duas doulas, mais umas duas doulas, assim. Mas a audiência pública foi organizada pela Associação de Doulas de Goiás, juntamente comigo, e a gente começou a fortalecer, porque as doulas naquele momento, elas não se sentiam gente. Então, foi um momento de encorajamento. Então, acho que foi um grito de liberdade naquela audiência pública, e dali a gente não parou. Foram várias leis, lei de Goiás sendo aprovada, a primeira com a lei de doulas, que a gente quebrou um veto do governador. Isso foi muito forte pra mim, e eu falei, poxa, a gente conseguiu fazer isso em articulação de 2 meses. Foi 2 meses de articulação, a gente conseguiu derrubar um veto. Então, não parei. Aí eu entrei pro Nascer Direito depois de algumas outras leis aprovadas também no estado de Goiás, por articulação
individual, como ativista individual. E aí eu entrei pro Nascer Direito, me tornei diretora jurídica do Nascer Direito. Fiquei no Nascer Direito, fizemos várias articulações. Resolução 293 de 2019 do CRM, que proibia plano de parto, a gente articulou para derrubar juntamente com a Reúna. Foi o primeiro contato que eu tive com a Reúna nessa época. E aí depois eu saí do Nascer Direito, sou uma fundadora do Nascer Direito, ok, junto com a Ruth, com a Laura e tudo. E depois me tornei diretora jurídica, substituindo a Ana Lúcia na Reúna. Então, hoje eu estou como diretora jurídica e, atualmente, eu sou uma intérprete jurídica das normas pela linguagem da humanização. Então, me considero assim, porque não estou inventando nada do que já não existe, a Constituição Federal garante. E, atualmente, no ano passado, eu escrevi um livro, juntamente com Débora e Gislane, e publicamos na USP esse livro, que chama Violência Obstétrica Assistida, um estado de coisas inconstitucional, que nós denunciamos o estado de coisas inconstitucional. A Constituição garante, mas os fatos são inconstitucionais. E nisso a gente pleiteia o Estatuto da Gestante, no caso, que é um sistema, é uma lei federal que a gente almeja, que a gente idealiza, que é um estatuto que tem um mecanismo de defesa, que é um instituto jurídico a ser criado, a ser desenvolvido inédito, original, no mundo todo, que imagino que será modelo, porque é um problema global. E então, esse estatuto está sendo endossado pela Reúna. Em novembro, estive com o Braulio no Congresso Nacional, juntamente com a Daphne. O nome da audiência pública era Violência Obstétrica Assistida, o nome do meu livro, para discutir o que fazer nesse sistema de defesa, o que ter nesse estatuto, a necessidade, e falar sobre essa jornada da gestante. Então, atualmente, eu estou como diretora jurídica da Reúna. Falar sobre... Isso, a reforma obstétrica, exatamente, porque... Que é a nossa campanha. Isso, a nossa campanha se tornou a reforma obstétrica e o estatuto da gestante é o esqueleto, porque é a legalidade que a gente vai trazer para cada coisa que a gente está falando. Que a gente pode falar um pouquinho depois da minha apresentação, um pouco mais sobre isso, aprofundar um pouco mais. Mas é isso aí, hoje eu estou como diretora jurídica da Reúna, responsável por essa articulação nacional e internacional dos direitos das mulheres. E eu posso explicar um pouco depois, um pouco mais a fundo, porque aí passa da apresentação e é isso. Muito bom, gente. É um prazer realmente estar com você. Eu falo, Valéria, que acho que a primeira explosão assim, real na minha cabeça foi a sua aula de letramento jurídico. A primeira. Foram 3 partes de aula. E a primeira, eu acho que foi o dia que você lembra disso, Amanda? Que eu falei, não dá mais, a gente não vai suportar tudo isso aqui, não, vamos mudar isso aqui, porque realmente você sabia. Aí eu comecei a falar todos os artigos que você me ensinou. Pirâmide de Kelso. E não sei o que, e Amanda. Gente, eu já fiz, tá? As aulas, tá? Porque agora, quantas vezes eu falei isso no podcast várias vezes. Se vocês assistirem os outros episódios, vocês vão ver que eu falo, gente, o poste tá mijando no cachorro. Então, você imagina com quem eu aprendi isso, gente. Olha, todas as minhas falas, ó, essa mulher aqui. Então, realmente é algo, quando a gente começa a te ouvir, a gente entende realmente que nós estamos falando de direitos humanos. Nós não estamos loucos, porque chega alguma hora do ativismo que a gente começa a se questionar. Será que eu tô vendo alguma coisa que, sei lá, que não existe? E quando a gente encontra... Exato, será que eu tô ficando doida? E quando a gente encontra a Reúna e vocês todos, a gente entende que não. Realmente, é direitos humanos e é algo que demora tanto para mudar, porque funciona assim, a sociedade é assim, né? Então, é isso, acho que é basicamente isso. Você fala alguma coisa? Não, eu falei que eu já fiz todas as aulas da Reúna, tá? Porque a Marina me passava tudo. Inclusive... Não, na verdade, assim, eu já fiz o curso, porque ela fazia aula... Você era da lista das embaixadoras, não? Não, eu sou embaixadora, a Amanda é filiada, mas... Ela foi por osmose. Por tabela, porque ela fazia aula. Amanda, você fez... Você tem pirâmide de Kelsen. Peraí, você sabe o que é isso? Vou te falar, aqui em cima está a Constituição Federal, logo abaixo, e aí todo mundo assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Tem um slide que eu pego e viro e falo assim, é o seguinte, vamos parar de ilusionismo, né, tipo, de fantasiar. E vamos falar com a realidade. O que é o Código de Ética Médica? O Código de Ética Médica tem 117... O Código de Ética Médica tem 117 normas que são deveres
e obrigações médicas. E, salvo engano, são 11 apenas direitos. Então, se a gente colocar numa proporção, né, regra de 3 ali, são 117 obrigações e 11 direitos. Tem mais obrigação do que direitos. Então, vamos parar de falar que o poste mija no cachorro, porque tem que respeitar a autonomia, tem que respeitar tal coisa. Então, aprendendo a lei, a gente sabe falar quem tá errado. Então, quem tem que ter medo não sou eu, porque a lei tá falando, a Constituição Federal fala que todos devem, ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Mas se tem lei, se tem uma resolução, se tem uma normativa, é obrigado. E como o CRM cuida dos médicos, que a gente tá falando, não é só médico que comete violência obstétrica, então você tá falando dizendo que o Código de Ética Médica impõe mais obrigações e deveres do que direitos. Então, por que raios ainda os médicos ainda falam que não existe violência obstétrica? Está na hora de virar o jogo, porque a regra é: vocês têm mais deveres do que obrigações, e desses deveres você tem que cumprir artigo 24, autonomia, e todos os parâmetros éticos que não são cumpridos. Então, dentro da norma, na proporção, vocês têm que obedecer mais do que mandar. Então, alguma coisa está errada. Inclusive, dentro dessa parte, né, do que a Valéria fala, eu gosto muito quando você traz o Código de Ética Médico, a violência obstétrica, que é real, e o ambiente que atualmente é tóxico para as mulheres, mas que tem que ser tóxico para o agressor. E não para as mulheres. Porque atualmente o que a gente tem é um estado de coisas inconstitucional, como a Valéria fala no livro dela. Que a gente repete, porque a gente entende, que a gente aprende um pouco de direito mesmo. E dentro desse estado de coisas inconstitucional, a gente, apesar de a gente ter direitos garantidos pela lei, a gente vive um ambiente tóxico para gente que tem direito, enquanto o agressor tem garantido, eu não diria nem direito, não sei se isso é legal, mas tem garantido a atuação violenta dele. Não é exatamente. Porque não é o direito da atuação. Mas tenha garantido, por quê? Se desde 2003 a violência obstétrica é objeto de notificação compulsória e nós temos um Conselho Regional de Medicina, um Conselho Federal de Medicina que diz que violência obstétrica não é um termo adequado, sendo que está endossado por toda a comunidade, não só científica, de sociedade civil, ele está dizendo que essa violência não existe, ou que ela não deve ser observada. Mas isso é muito incongruente. Por quê? Porque o CRM, todos os conselhos, é uma autarquia federal. Sendo uma autarquia federal, eles têm todas as obrigações de uma administração pública, como órgão de administração pública, porque é uma autarquia federal. Então, ele tem que cumprir a moralidade e a legalidade. A partir do momento que ele não faz nada a respeito da notificação compulsória da violência obstétrica e ainda faz um comportamento em que incentiva o silenciamento dessa violência e não a notificação, não incentiva a notificação, o Conselho está agindo ilegalmente. É por isso que eu mesma, com meu próprio CPF, processo o CFM. Eu sou autora de uma ação popular contra o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Goiás. Porque aqui tem coragem. Aqui mastiga abelha e cospe mel. Por quê? Porque a lei está do meu lado. E não importa se um juiz eco ou um juiz fala alguma coisa para mim, porque a lei está do meu lado. O Conselho não pode falar que não existe violência obstétrica. O Conselho deveria punir os profissionais que não notificam violência obstétrica, porque esse é o papel dele dentro da lei. E eu, como popular, tendo esse letramento jurídico, e vocês tendo esse letramento jurídico, e todas nós tendo esse letramento jurídico, não podemos aceitar esse tipo de situação, porque é uma situação ilegal, e que violenta, e que mata. E não podemos aceitar que um órgão que deveria fazer um cumprimento legal, que ele foi instituído por uma lei federal, e ele tem obrigações sanitárias, é uma obrigação legal, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal, apoiar, cumprir as obrigações sanitárias. E se nós temos uma lei, que é a 10.778 de 2003, que fala que toda violência de gênero ocorrida em estabelecimento de saúde deve ser objeto de notificação compulsória, e temos ainda a coragem de aceitar que um conselho negue essa violência, nós estamos fazendo o quê? Posso dizer?
Fazendo o quê? Estamos, os conselhos de medicina permitem ou autorizam a violência obstétrica assistida. Que é o nome do meu Em livro. um estado de coisas inconstitucional. Que é o nome do meu livro. título do seu livro. E aí isso me traz também a lembrança, uma coisa que a Daphne, né, que é a nossa presidenta da Reúna, eu preciso ressaltar isso, presidenta, porque a gente não tinha presidenta, então agora a gente tem, por isso o nome presidenta deve existir. Mas voltando, né, a Daphne, ela traz muita questão da violência doméstica, que era aceita e legalizada, né? Porque não tinha nada que proibisse a violência doméstica. Eu nasci em uma cultura em que se falava que briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje, em briga de marido e mulher, a gente mete a algema. Isso. Mas aí trazendo, né, a questão da... Não, calma que o Braulio nem se apresentou ainda. Não tá precisando, não. Não, a discussão Já tá bom, já tá bom. Ai, gente, mas aí trazendo, né, eu adoro quando a Daphne traz isso, porque ela mostra o quê? Que a violência doméstica, ela era aceita, não era discutida e era aceito, né? Você podia matar a esposa porque era crime de honra. Então, você podia bater na sua esposa, porque na companheira, na namorada, porque ela mereceu. Ela aprontou alguma. Posso fazer um comentário aleatório sobre isso? Pode. Nós denunciamos na Comissão Interamericana várias violências pela Reúna, né? Que está acontecendo no Estado brasileiro. E uma das teses para a gente falar que o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, todos os conselhos estão errados de utilizar esse tipo de tese de defesa do tipo não pode falar violência obstétrica porque isso está afetando a imagem, a honra da classe médica. Eu virei e falei, não pode, porque essa tese não é aceita no direito brasileiro, porque no tribunal do júri, quando se mata uma mulher, não se pode mais aceitar legítima defesa da honra para cometer uma violência de gênero. Se não pode matar por legítima defesa da honra, não se pode também tolerar um Conselho Federal de Medicina falar que a honra da medicina está sendo ameaçada por causa dessa alegação. Então eu usei essa tese. Adaptação, gente, o direito é como água. A gente coloca aqui no copo, vira copo, vira água, ele pega a forma. Da mesma forma, eu peguei isso e trouxe para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a mesmo raciocínio. Se não pode na violência doméstica, vamos evoluir esse direito. Também não pode o Conselho Federal de Medicina, porque eles não estão defendendo a honra, não é a classe médica que está sendo afetada, a imagem, e as mulheres. Então vamos falar dos 625 mil casos por ano de violência obstétrica. Esse é maior que a honra do Conselho Federal de Medicina, por estarem sendo falados a verdade de que estão sendo violentos. Isso não é defesa, não pode ser admitido no direito brasileiro. Mas o que eu queria trazer, Valéria, em relação à violência doméstica, é porque a sociedade demorou para enxergar que a violência doméstica era uma violência, era uma forma de violência e que não pode ser aceita. Então, eu acredito que a violência obstétrica está indo por esse caminho, Sim. não pode ser aceita. Amiga, é mas- violência contra a mulher. Claro, mas é porque a gente tinha um Código Civil que é antigo. Antes de 2002, a gente tinha um Código Civil em que as mulheres precisavam pedir autorização para o marido para viajar. As mulheres não podiam abrir conta em banco. Mulheres até 2000 e... A laqueadura foi agora, gente. Agora, O direito de registrar o próprio filho. Então a gente está em tal evolução. como o marido, né, de 2015. A gente está em evolução. Super recente, A laqueadura é super recente. sem ter uma assinatura de um marido. Sem ter a assinatura do marido. E agora, em uma decisão recente do STF, novidade, eu acho que nem publiquei isso no meu Instagram, porque não deu tempo de gerar esse conteúdo. Não precisa ter mais a idade que eles colocam lá na lei. A mulher, a maior de idade, 18 anos, agora pode pedir laqueadura por um julgamento lá do STF. Muito bom. E vamos aproveitar esse tema, que eu acho que o Braulio, ele vai na contramão de tudo. Ele precisa se apresentar, muito importante. Mas porque, além de médico obstetra, que a gente sabe que a gente tem menos médicos obstetras nessa área, né? A gente sabe que ainda há uma resistência dos médicos, mas você também é homem no meio dessa mulherada, né? Que te deixa louca, eu sei. E te deixa de cabelo em pé. Mas eu queria te ouvir também. Bom, primeiro eu agradeço vocês me aceitarem aqui, só de eu ser homem.
e estar aqui. Não só aqui com vocês, mas no grupo todo que eu participo, que é 99% feminino, né? Tô com bastante frio. E o que aconteceu foi que em 2014, eu vou pegar desse gancho aqui, que 2014 foi o primeiro Se Aparto, a gente tá saindo hoje do Se Aparto. Teve uma enfermeira, que eu agradeço muito a ela, de ela ter feito essa pergunta, por que que eu, sendo homem, era ativista, né? Porque tem muitos homens que são ginecologista obstetra e escolheram por diversos motivos essa área, e eu, além de atuar nessa área, ainda sou ativista. Por quê? O que eu estou defendendo, né? E aí eu também fiquei na dúvida disso. Eu fiquei um tempão, mais de mês, assim, 6 meses, procurando essa resposta. Por que que eu defendo tanto? E aí eu fui falar com meu pai como foi meu nascimento, né? A minha mãe biológica, ela morreu, então não tinha como perguntar para ela. E fui tentar encontrar prima que lembrava do nascimento, e fui chegando em alguns lugares, meu pai não lembrava nem se tinha sido parto normal ou cesárea de início, assim, né? Foi parto normal ou cesárea, pai? Ele, peraí, foi cesárea. Não era uma coisa que estava viva para ele, né? Porque como foi o pré-natal, como era o pré-natal, ele falou, sua mãe ia lá e voltava para casa, não participava do pré-natal, então não tinha como saber. Eu achei um caderninho da minha mãe, com as anotações, como se fosse um diário, assim, desde o primeiro dia de nascimento, tudo que tinha acontecido, né? E só uma parte, até o primeiro mês de idade, eu já tinha tomado todos os sucos possíveis de morango, de uva, de mamão, de melão, de manga, que naquela época era para dar isso para os bebês, né? E leite não importava muito, leite materno, inclusive, estava quase em desuso naquela época, né? Bom, e aí eu descobri que teve muita coisa no meu nascimento. Eu fui um bebê nascido dia 27 de dezembro, beirando o Réveillon, muito provavelmente para o médico viajar no Réveillon. Ele fala para minha mãe dar uma passadinha na maternidade, era uma segunda-feira, que ele queria dar uma olhadinha nela, que ele estava preocupado porque ele ia viajar. E aí ela não saiu mais de lá, ficou lá com uma cesárea. Eu fiquei 4 dias na incubadora, e aí eu entendi que tinha alguma coisa aí, e aí eu fui fazer um rebirthing, que é uma terapia de renascimento. E nessa terapia eu senti muitas coisas, algumas que todos os bebês devem sentir, né? Você sai de um lugar para outro, é um negócio muito drástico para todo bebê, né? Independente de como foi o nascimento, um lugar escurinho para um lugar claro, lugar com um tipo de barulho para um outro lugar barulhento, né? Um barulho muito hostil. Aí uma percepção de pessoas me pegando, o bebê não sente pessoas te pegando dentro do útero, né? Mas o principal, assim, que foi muito marcante para mim foi eu estar dentro de uma caixa plástica e aquela caixa fechada e o choro lá dentro, o meu choro me assustando, e virava um looping de pânico, né? De chorar e chorar mais ainda pelo meu próprio choro. O que é isso que é isso que tá saindo da minha boca? Eu não sabia o que era choro, o bebê, né? E aquela vontade imensa de voltar para aquele lugar que é a mãe, né? Que você não sabe que é mãe aquilo, que sabe que é útero, né? Aí quando eu saí dessa hipnose, eu falei, agora entendi. Eu era o bebê daquele parto. Então, eu sofri uma violência neonatal. Por isso que eu bato muito na tecla desse termo também, que é um termo importante, né? Pra gente não misturar a violência obstétrica com a neonatal. Elas estão fundidas, mas são 2 tipos de violência, né? Então a minha causa é a violência neonatal. E aí, em homenagem à minha mãe, obviamente que vem a violência obstétrica junto, que ela sofreu por uma cesárea desnecessária. E que depois de 1 ano e 3 meses, teve meu irmão com um descolamento de placenta, com 35 semanas. Meu irmão ficou 21 dias na UTI. Que eu acho que foi descolamento pelo jeito que foi falado, mas talvez pode ter sido uma placenta prévia, porque teve a cesárea anterior, ela engravidou muito em cima, então tem muita coisa que pode estar aí, né? E aí então descobri por que eu era ativista, mas de fato eu, quando entrei na medicina, uma pessoa que entrei porque era uma área, um desafio, queria qual é a área mais difícil, qual é o vestibular mais difícil? Medicina, então eu quero esse. Eu tinha muito disso de querer ser o melhor aluno da classe, querer passar no melhor vestibular, mas ao mesmo tempo eu gostava de ajudar pessoas, gostava muito de esporte. Eu falei, pronto, eu já achei o meu caminho, vou fazer medicina esportiva. Então medicina é difícil de passar, eu gosto de esporte, vou trabalhar com isso. Nem imaginava que eu ia trabalhar com parto. E aí no 5º ano da faculdade, no mesmo hospital que ela teve o bebê, que é o Hospital Sorocabano lá em Botucatu, eu fui lá num estágio obrigatório ver um parto, e quando eu vi esse parto, e neste caso, e como as percepções são diferentes, pode até ter sido igual ao seu, só que pra mim foi lindo o parto, porque eu tava lá vendo um bebê nascer, e que nunca tinha parado pra pensar. Até 1 minuto antes daquele dia, se me perguntassem, eu falava, sei lá, acho que veio com a cegonha, não sei de onde vem um bebê. O que você ia falar? Aí, deixo para pergunta para depois, Braulio. Porque no Hospital Sorocabana eu parei no centro cirúrgico, em litotomia, com perneiras.
Eu queria saber se as experiências que você vivenciou como residente, né, assistindo partos, se foram no centro cirúrgico dessa forma. Lá no Sorocabana só tinha centro cirúrgico, não tinha outro lugar. Então, não existia ainda PPPs. Mesmo na Unesp, lá em Botucatu, não tinha, né? Então, não tinha PPPs. Nem se falava disso naquela época. Então, era centro cirúrgico. Mas o que aconteceu no Sorocabana? Esse parto que eu vi o bebê nascendo foi posição ginecológica, com campo cirúrgico, tudo. Eu não me lembro de ter tido episiotomia, eu acho que não teve, né? Mas foi um bebê que nasceu, foi pro colo da mãe. E a médica lá na época, acho que já tinha uma transição ali. Porque tinha alguns médicos lá em Botucatu que já tinham a linha voltada mais para a humanização e outros não. E ela, que estava nesse dia, provavelmente já era mais dessa linha. Então eu vendo aquele bebê indo pro colo da mãe e tal, foi um negócio que eu paralisei, assim, foi um negócio que eu nunca tinha parado para pensar e saí de lá muito, literalmente apaixonado por um parto. E falei, meu, como é que é isso? Faltava 3 dias para terminar uma inscrição de um estágio voluntário, que daí eu daria plantões lá no Sorocabana mesmo, voluntários, ficar lá. Quase um dia sim, um dia não, de plantão. E aí ficava acompanhando os partos, fiz muitos plantões lá, fiz 45 plantões voluntários no 5º ano, depois mais 45 no 6º ano, né? E aí eu tive certeza que era isso que eu queria mesmo e fui para a área de GO. Mas o que aconteceu lá no Samaritano, que foi curioso, que foi lá também que eu vi a primeira vez um parto de cócoras, um parto numa banqueta, que foi já quando eu era residente, em 2001. 2001, quando eu era 5º ano, depois 2003, que eu era residente, R1, e tinha uma plantonista específica, que o nome dela é Betina, e que, curiosamente, ou não, né, foi a minha sócia de consultório aqui em São Paulo desde 2014 em diante, por muito tempo. Braulio, eu preciso te dizer que eu conheci o marido da Betina nessa época, que eu estava grávida. E eu tentei ter um parto com a Betina, mas ela já estava em São Paulo, em 2004. Não, estava em 2004, ela ainda estava lá. Ela não estava atendendo em Botucatu. Não, mas é que ela não tinha consultório, ela era só plantonista. Ela dava plantão de um dia da semana. Ela não estava lá, isso fica registrado aí. Porque depois ela começou a ter consultório uns anos depois, consultório particular para atender pessoas para ser contratada. Ela era médica plantonista, então ela ficava com os residentes. E era um dia da semana, se eu não me engano, era de quinta-feira, que era o dia dela lá. E aí, o que aconteceu foi que ela foi a primeira pessoa que eu vi com parto de cócora, e aí eu falei, eu quero ser assim quando eu crescer. Tipo, eu vi que tinha uma quebra ali, uma ruptura, e aí eu sempre gostei também de quebrar paradigmas, né? E eu vi que era um paradigma que fazia todo sentido quebrar, e ainda por cima baseado em evidências, e ainda por cima que resgatava direito para mulheres, para bebês, então fez todo sentido para mim, e me enxerguei nessa linha de humanização do parto. Quando eu entrei na GO, eu falei assim, eu vou fazer uns 10 anos só de GO, depois eu fico só com a ginecologia, para não ficar disponível todo dia, né? Mas foi o contrário, porque eu não gosto de trabalhar com ginecologia, então eu parei com a ginecologia bem antes e fiquei só com obstetrícia, trabalhando 24 horas por dia e ainda por cima sendo ativista, né? E então isso gera bastante tempo e agora estou indo para outro caminho, né? Aqui na Reúna eu sou diretor da comunicação da Reúna, né? Agora nessa virada pós-se a parte, inclusive a gente vai ter uma virada a gente está esperando quem vai ser o próximo diretor da comunicação, espero ansiosamente que alguém consiga assumir minha vaga, para eu poder assumir a frente ampla de defesa profissional que defende os profissionais que são perseguidos, né? Então, estou nesse caminho de ativismo e, resumindo quem eu sou, eu faço 3 coisas que terminam em eiro. Eu sou um cachorreiro, porque eu resgato cachorros de rua, tem uma ONG que a gente resgata os cachorros. Sou roqueiro, porque é meu estilo musical e é o que eu gosto de tocar. E sou parteiro, então eu sou cachorreiro, roqueiro e parteiro, esse sou eu. Braulio, e aproveitando a sua apresentação, queria que você começasse a falar um pouquinho da Reúna, né? O porquê nós todos, você acha que se identifica, de certa forma, tão profundamente com a Reúna? Eu ouvi falar da Reúna a primeira vez em 2010. Eu trabalhava no interior, né? Eu tinha feito a faculdade em Botucatu, aí fiz a residência lá, e depois de lá eu voltei para a cidade que eu morava, minha família morava antes, que é Jaú, que é lá perto de Botucatu mesmo. Então eu fiquei lá e comecei a trabalhar na Santa Casa de lá, que é uma cidade muito parecida com Lins, né? Foi nessa época que eu conheci Lins, inclusive, fui lá visitar, tal, conheci Lençóis Paulista, conheci Tupã, conheci várias cidades que tinham alguma coisa que eu queria. Tupã era a cidade que tinha uma coisa bem legal lá, porque eles já tinham um esquema voltado para a humanização do parto, tinha banheiras nos quartos e tal. Até hoje tenho amizade com a turma de lá, que inclusive um deles está aqui em São Paulo já há muito tempo. E aí nessa época eu
procurava pessoas que falassem o que eu falava e que pensassem o que eu pensava. E não achava essas pessoas, né? Tanto que eu estava nessa busca, né? Fui lá conversar com um aqui, com outro ali, fui lá em Tupã, conheci, putz, tem uma turma legal lá. Lá em Botucatu mesmo já tinha a Betina, que era bem legal. O Marcos Consone, que era um professor meu. Acho também. que era a Cláudia Magalhães, né? Então, a Claudinha, ela era bem pouco mais velha que eu, tipo 3 anos mais velha que eu. Então, ela estava ali também um pouco pós-residência, ainda não tinha tanto a força que ela tem hoje como professora e tudo mais, né? Mas sim, já era um exemplo, mas basicamente era a Betina e o Marcos Consone, que tinha tido, inclusive, a ex-esposa dele, que é a Helenice. Encontrei ela hoje aqui no Se Aparta, ela estava aqui. Ela teve o primeiro foi um parto domiciliar com transferência que nasceu no hospital, e o segundo foi um parto domiciliar mesmo, enquanto eu era R1 e R3, né? Então eu vi isso, né? Falei, eu quero ser assim quando eu crescer, eu quero trabalhar com parto em casa, né? Então eu comecei a ver tudo isso, mas eu não encontrava ninguém. Em 2010 tinha um cartaz lá na Santa Casa de Jaú, dizendo, terceira Conferência Internacional de Assistência ao Parto e Nascimento Humanizado. Que isso? Calma aí. Como assim? Conferência Internacional de Humanização do Parto, né? Deixa eu ir nesse negócio. Consegui verba com o hospital que pagou minha passagem. Fui eu e uma enfermeira lá na época, que até hoje tenho amizade com ela, mas ela continuou morando lá em Jaú. E chegamos lá na Reúna, tinha 3.000 pessoas no evento internacional, um monte de palestras legais. Eu me inscrevi em tudo que tinha, eu nem vi. Não fiquei vendo o programa, deixa eu escolher aqui ou não. Tinha lá que se inscreveu, eu fui escrevendo. Quando eu vi, a primeira coisa que eu caí num curso de doulas. Eu nem sabia que eu ia fazer o curso de doulas. E aí, era um mini curso de doulas que tinha lá, que eram 6 dias de evento, 3 dias era esse curso de doula e 3 dias de evento, né? Então eu fiz o curso de doulas também, virei um doula, não é um doula, é um doula. Assim como um obstetra ou uma obstetra, né? Não tem um obstetro, né? Então eu virei um doula na época ali. Já tinha tido contato com doulas antes, já tinha trabalhado com doulas, mas foi muito legal isso tudo. E daí lá que eu conheci muita gente, conheci a Daphne, conheci a Ana Cris, conheci o Rick Jones, conheci a Melânia, conheci um monte de gente que falava uma língua que era a minha língua, que eu falava, nossa, essa língua é natural, ela soa como música para meus ouvidos, né? E a sua professora foi a Fadinha, né? A primeira doula. Foi, a professora desse curso de doulas foi a Fadinha, que é a doula talvez mais antiga do Brasil, né? E junto com a Lucia Caldeiro, que era esposa na época do Hugo Sabatino, que é um cara que escreveu 3 mini-bíblias da humanização do parto. Ele é um uruguaio que depois foi professor da Unicamp em Campinas, né? Que é um cara bem conhecido, que muita gente também fala muito dele, ele já é falecido hoje em dia. E aí, nesse momento eu conheci a Reúna e falei, gente, eu tenho que ficar perto dessa turma aí, né? Mas eu não tinha entrado de fato na Reúna ainda. Eu não me lembro o que foi, como é que chegou até mim, que era possível eu entrar na Reúna de alguma forma, ser filiado, eu não lembro como foi. Só sei que eu falei, tá bom, onde que é que escreve aí, como é que faz e tal. E aí fui me aproximando e fui ficando perto das pessoas ali, que estavam ali. Também não me lembro em que momento que foi que me colocaram pro colegiado, faz tempo, faz uns 14 anos isso. Só lembro que a Daphne, acho que me falou, Braulio, você tá tão ativo aqui, fazendo as coisas, querendo fazer as coisas e tal, entra também pro colegiado. Tá, entra, eu nem sabia o que era colegiado, na verdade. Só sei que tá bom, põe eu aí, vamos fazer as coisas. E foi. E aí, pra você ter uma ideia, eu fiquei esses 14 anos na Reúna, e eu demorei anos de fato para entender a força que a Reúna tinha. Apesar de já participar, apesar de já ver tudo que acontecia, eu só fui me dar conta mesmo da força que a Reúna tinha quando a gente fez uma curadoria, assim, de tudo que a Reúna tinha feito na história, na linha do tempo. E daí eu comecei a ver e falei, gente, todo mundo precisa saber disso. E as pessoas não sabem disso. Eu não sabia, eu tô aqui há anos já nas reuniões da Reúna, não sabia que... Quando a Daphne virava e falava alguma coisa, então, porque nós fizemos... Porque a caderneta da gestante foi a Bia Fioretti. Como assim foi a Bia Fioretti que fez? Não, foi a Bia Fioretti. Não, aquela caderneta lá que eu usava no posto de saúde e tal, foi ela que fez. Então, no Brasil inteiro, sim, foi ela que fez. Falei, como as pessoas não sabem disso? Né? E aí, o que me veio, assim, como uma eu ia falar uma angústia ou uma dor, mas não é, porque é positivo. É como me veio com uma missão, assim, ali dentro da Reúna. Falar, gente, eu preciso contar para as pessoas que esses negócios foram feitos pela Reúna. Por isso a ideia de montar um departamento de comunicação. Porque a ideia era de chegar até as pessoas, todos os feitos que a Reúna tinha feito, para as outras pessoas quererem participar com a gente. E que não eram poucos, né? É quase como quando eu pari pela segunda vez. Foi uma experiência tão transformadora e positiva que a minha vontade era de contar para todo mundo
que era possível ter uma experiência maravilhosa de parto e não violenta. É um negócio forte. E Mais ou menos isso aí que isso você tem viveu. muito a ver porque o ser humano, e não, e tem tudo a ver, porque o ser humano ele é um ser social, né? O ser humano, ele não é um ser isolado. E para ele se socializar, algumas coisas são fundamentais. E uma delas é passar conhecimento para os outros, né? Passar informação para os outros e o ser humano é um ser empático, né? E isso tudo é empatia. Você fala, eu quero reproduzir isso para outras pessoas, que elas possam sentir a mesma coisa, né? Então, por isso que está ligado com isso, né? Eu quero contar para as pessoas que existe esse negócio aqui, que se chama Reúna, e que a Reúna fez tudo isso, porque passando para frente, um outro ser humano pode pegar essa informação e levar adiante. E que é transformador. Com e que certeza. promove transformação, Com né? certeza. Individual ou coletiva. E é uma terapia para nós mesmos, né? Cada um de nós tem a nossa dor, por isso que nós nos unimos, né? É através de uma dor que a gente se une, né? E aí, a partir disso, a gente vai nos tratando nessa nossa terapia do dia a dia, mas a gente ajudando outras pessoas, a gente acaba também nos tratando e tratando outras pessoas, né? E aí, então, surgiu essa vontade de ter um departamento de comunicação na Reúna, e não só isso, surgiu uma vontade também de melhorar o organograma da Reúna, que não havia um organograma, existia presidente e vice e um colegiado, um monte de gente que discutia as coisas. Que daí veio uma proposta, então, de a gente modificar o estatuto da Reúna, abrir todo o organograma e abrir todos os departamentos que tem hoje. E aí, com isso, a gente conseguiu crescer bastante a Reúna, atrair, e essa abertura para os embaixadores é justamente para a gente ter mais pessoas que possam trabalhar. Então, hoje a gente tem um núcleo que é a diretoria, tem as embaixadas que formam vários embaixadores, e tem todos os filiados que contribuem mensalmente para a gente existir, para a gente conseguir fazer o que a gente precisa. Nós não temos fins lucrativos nenhum, não ganhamos nada para nós diretamente, mas a gente consegue ter recursos para fazer aquilo que a gente gostaria. Muito bom. Eu acho que pra gente finalizando, né, eu gostaria que vocês falassem em poucas palavras uma mensagem para as mulheres, diretamente para as mulheres, para as gestantes. Olha, vocês não fazem as mulheres, né? Cadê a... Aqui. A gente não faz ideia, às vezes, né? O óbvio precisa ser dito. E o óbvio é: o corpo da mulher é da mulher. O nosso corpo é nosso. Então, qualquer coisa que for feita no nosso corpo precisa ter autorização. Não é porque a mulher entrou no hospital que ela deve se sujeitar a tudo que vão fazer com ela. Então, a gente sabe que quando a mulher entra no hospital, às vezes ela se sujeita a tudo acreditando que porque ela entrou lá por livre e espontânea vontade, ela deve se sujeitar às regras do médico ou do hospital. Mas é importante, primeiro, que ela saiba que o corpo é dela e ela tem o direito de questionar sobre tudo que vai ser feito no corpo dela. Qualquer intervenção é um sorinho, né? Eu aprendi com a Valéria. E que pode ser lesão corporal, não é isso, Valéria? Dependendo do fofo, pode. E além de tudo, né, a mulher, ela tem direito, primeiro, o corpo é dela, o bebê é um filho dela. Então, assim, só para ilustrar, quando eu tive o meu primeiro filho e eu quis que o meu filho fosse, que eu rejeitei que levassem ele para medir glicose e outras coisas, eu queria ir com ele e negaram que eu fosse com ele, eu não sabia que eu tinha direito sobre o meu filho. Eu fiquei com medo de perder o meu filho. Olha só, são coisas que passam pela nossa cabeça. Ah, porque o conselho tutelar. Mas o filho é nosso. Então, se a gente está prezando pela nossa saúde, pela saúde do filho da gente, a gente tendo informação sobre, por exemplo, né, através do plano de parto, das intervenções que vão ser feitas, dos riscos que cada intervenção representa, incluindo o risco da cesariana desnecessária, né, o risco que isso representa para a mulher e para o filho, a gente acaba entendendo que a gente precisa tomar posse do nosso corpo. A gente não pode simplesmente pegar o nosso corpo e falar, toma, faça o que quiser. A gente não faz isso, a gente não deveria fazer isso. E a outra questão, é que eu acho que a Valéria vai falar,
é sobre a questão do direito, né? A gente não é só sobre o óbvio, que o corpo é nosso, mas é a questão da legislação que existe. Eu posso até deixar a Valéria falar, né? Mas que eu aprendi muito com ela, que a gente tem leis que protegem a gestante, a mulher, que quando ela entra no hospital, ela tem direito à segunda opinião. A mulher tem o direito... Eu vou deixar você falar, Valéria, porque eu já estou me enrolando aqui. Eu sei o que é de direito, mas você fala melhor que eu. Eu falo nada melhor. Vamos começar pelo começo, sei lá por onde eu vou começar. Bom, para você que está ouvindo esse podcast e que tem a crença de que você está no hospital, você está segura, quero dizer que isso é uma romantização, não é verdadeiro. Os dados mostram que 625 mil mulheres subestimadas sofrem violência obstétrica por ano no Brasil. São 25% de uma conta de 2,5 2 milhões e meio de partos por ano, né, de nascimentos. Vou melhorar a matemática. Essa aí da pesquisa Nascer Brasil Direito É subestimada. 1, e agora essa é a pesquisa 2, que subiu para 62,5. Essa é da Perseu Abrama, antiguésima. Não, é subestimado. Subestimado. Então, mas é a pesquisa nova agora que fala de mais de 60% já que declaram isso. Então, esse número já vai para mais de 1 milhão, né? Então a gente tem que atualizar os dados. É exorbitante, a gente sabe que é subestimado porque na primeira pesquisa do Nascer do Brasil, 92% das mulheres pariram em posição litotômica, que é uma posição de ginecológica de barriga para cima. Ah, Valéria, não pode parir igual a novela? Não é porque não pode. É porque não se deve impor essa posição. Porque não é a posição fisiológica. Por que não deve se impor essa posição? Porque se impor essa posição é uma infração sanitária. Eu estou inventando isso? Não, está escrito na lei. Começou com a RDC 36 de 2008 da Anvisa, falando que a escolha da posição é da mulher. E hoje é a 920 de 2024 da Anvisa, que foi melhorada um pouco, mas continua com a mesma pegada que a 36, que foi revogada. Então, eu não estou inventando nada, é direito sanitário. O que eu sou? Um papagaio das normas. Não estou inventando nada. Nenhuma novidade por aqui. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é romântico, é violento. A cada 10 óbitos maternos, 9 são evitáveis. Nós estamos falando que dos 100% das mulheres que morrem por morte materna, 92% são evitáveis. O que esse dado nos mostra? Nos mostra que nossa vida não vale nada, que o governo brasileiro nos impõe a obrigação de gestar, ele proíbe o aborto e nos obriga a gestar com risco uma gestação e não nos garante uma gestação com dignidade. O Estado brasileiro tem que ter vergonha de dizer que ama os brasileiros, porque um país, um presidente ou qualquer outro governador ou vereador que fala, eu amo o cidadão brasileiro. Ama? Como é que o brasileiro está nascendo? Tá? Porque para você nascer, você devia estar aqui. Então, a pauta... A sociedade, a base da sociedade são as pessoas, e quem pare as pessoas são os úteros, são as mulheres, e isso não é valorizado. Fala. Acho importante ressaltar que a gente tem o governo, né, Valéria? E a gente tem também as pessoas. Então, a gente vive em um sistema onde a educação, né, ela é um sistema inteiro, onde os obstetras são formados com uma formação violenta, né, uma atuação violenta, onde a violência obstétrica é normalizada. Por quê? É normalizada porque a violência contra a mulher ainda é aceita. Vou explicar com um fundamento mais profundo em relação ao histórico. Nós estamos, é o que a gente está sustentando pela Reúna, que a gente quer a reforma obstétrica, e trazendo um pouco mais de profundidade nessa teoria, e trazendo a publicidade para esse tipo de teoria, saindo das petições que a gente faz silenciosamente nos finais de semana e nos nossos horários vagos de trabalho gratuito e voluntário de domingo, como você já trabalhou, Marina. Enfim. Agora, por exemplo, domingo, 11 horas da noite. A gente é domingo, 11 horas da noite, a gente está fazendo isso agora. Após 4 dias de evento. Após 4 dias de evento, estamos aqui em São Paulo, todos gravando e trazendo informações para vocês. Nós estamos vivendo o resultado interligado de uma violência histórica e secular. Isso é resultado da caça às bruxas que aconteceu na Idade Média e Idade Moderna, em que a sociedade endossava a caça de curandeiras e parteiras
Existia um livro no século XIV que foi lançado que chamava Maleus Maleficarum, que existia um capítulo dedicado exclusivamente às parteiras, porque as parteiras eram as piores bruxas, porque elas ofereciam as crianças para o diabo. Então levem essas mulheres para fogueiras. E essas mulheres que tinham esse conhecimento precioso por ervas, por parto, que não era o conhecimento dominado por homens, foram marginalizadas e queimadas na fogueira. E hoje, as enfermeiras obstetras, as doulas e todas as mulheres que são marginalizadas é resultado dessa perseguição. Então, isso não está desvinculado, né? Além disso, os homens que escreviam e eram autorizados a ler e escrever e estudar, coisas que mulheres naquela época não eram autorizadas, eles apropriaram todo o conhecimento das parteiras e transformaram isso numa classe A, né? Então, a gente pega o decreto, a Carta-Lei do Dom Pedro II, 3 de outubro de 1803, que fundou as primeiras faculdades do Brasil, em Salvador e no Rio de Janeiro. E essas faculdades já colocavam ali, salvo engano, no artigo 23 dessa Carta-Lei, salvo engano, ou 22, por aí, talvez por esses meios desse artigo aí, se não foi esse, é por perto, que nessas horas eu não vou lembrar de cor, que falava que as parteiras deveriam ter o endossamento de um juiz de paz, ou seja, de bons costumes. Então, essa mulher era vigiada pela sociedade justamente para vigiar a natalidade, ou a taxa de aborto, enfim, e tudo isso. Complementando, também estamos sofrendo o genocídio da população negra, porque é um plano de extermínio sustentado, por exemplo, na monografia da Aya Achille, que é um plano de extermínio da população negra, que é uma herança da escravidão, né, da colonização, em que hoje a gente vê o resultado que o dobro das mulheres que morrem, né, são as mulheres pretas. Então, a cada uma mulher branca que morre, 2 pretas morrem. A cada uma mulher branca que morre por hipertensão, 3 pretas morrem. Então, isso é uma herança da escravidão, sem dúvida, e da objetificação de corpos, porque essas vidas negras nada importam, nada valem. Por isso que 92% das mortes são evitáveis e a gente não tem uma política pública efetiva. A gente não, é vergonhoso dizer isso, mas o Brasil não tem um estatuto da gestante. Esse grupo vulnerável que é responsável por toda a gestação de todo brasileiro não tem um estatuto, não tem uma lei, não tem um sistema de defesa, e isso é vergonhoso para o Estado brasileiro. E nós estamos denunciando o Brasil nos órgãos internacionais, porque não iremos mais admitir isso. Estamos também sofrendo uma herança da situação de conflito da população indígena, que ainda está em conflito. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente reconhece que estamos vivendo herança de situação de conflito, ou estamos vivenciando uma situação de conflitos, se a gente buscar conforto no que tem e existe nas legislações, nós chegaremos na recomendação 28 da CEDAW, que fala sobre direito das mulheres em situação de conflito, pós-conflito, enfim, que é o nosso caso. Então, a gente precisa, para lidar com esses problemas de conflitos, de acordo com a CEDAW, nós precisamos de uma política de transição. E política de transição é reconhecimento. Como paralelo, para vocês entenderem um pouco do que não vai dar tempo de a gente contar um pouco do que a gente está planejando, mas a Comissão da Verdade, por exemplo, é um resultado de condenações internacionais sofridas pelo Brasil para tratar e trabalhar e restaurar uma situação de conflito que foi a ditadura militar. Então é o mesmo parâmetro, só que no caso do parto a gente quer pegar o instituto e transformar e aplicar ele para o Brasil, porque não tem como resolver um problema secular fazendo uma leizinha falando que subir na barriga da mulher é violência obstétrica. Essas leis todas, esses PLs todos que hoje transitam no Congresso Nacional não resolvem o problema. Nós precisamos de um PL, de um projeto de lei, de um sistema de defesa efetivo em que existe um mecanismo em que será eficiente e não apenas uma lei morta, porque lei morta a gente tem várias. A gente tem a lei do acompanhante morta, o Estatuto da Criança morto, porque se o Estatuto da Criança funcionasse, o Conselho Tutelar não deixaria nenhuma mulher morrer por uma questão de pré-eclâmpsia por falta de medicamento, mas o Estatuto da Criança não funciona, apesar de todas as cidades brasileiras terem um Conselho Tutelar. Então, não funciona. A gente precisa de quê? De efetividade, de uma política de transição, de pós-conflito, e reconhecer que essa violência é secular. O Brasil pedir desculpa por não ter reduzido a mortalidade materna em 2015, quando compromissou pela ODS, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio, da ONU. Fracassamos em 2015 e estamos fracassando agora com a meta de 2030. E quem erra tem que pedir desculpas. Assim como quem errou lá quando roubaram as crianças, né, as aborígenes, as crianças aborígenes, quando foram furtadas e embranquiçadas e apartadas das suas famílias de origem para embranquiçar, né, aos aborígenes, pediram desculpas depois do erro.
Quando o Japão escravizaram as mulheres coreanas para ser escravas sexuais na Segunda Guerra Mundial, depois eles tiveram que pedir desculpas. Porque quando você erra, pede desculpas. Se você tem uma mortalidade materna evitável e você não, como Estado, fracassa várias vezes, por vários anos, dezenas, séculos de erros, tem que pedir desculpa, tem que corrigir, tem que falar, então agora nós vamos sentar aqui e vamos arrumar a casa. Precisamos de uma política de transição. E pedir desculpa para mim começa com pedir desculpas que é o mínimo para depois criar um sistema de defesa, para criar efetividade de cumprimento, para um juiz saber que a voz de uma mulher de violência obstétrica deve ser ouvida, porque ela não tem possibilidade de produzir prova, por exemplo, no processo judicial. Como que uma mulher que está imposta em posição litotômica, com EVA, né, com a escala de dor 9, morrendo de dor, sem receber analgesia, tem condição de, sei lá, vou produzir uma prova. Não vai produzir uma prova. A prova que vai chegar no judiciário vai ser produzida pelo próprio agressor. E esse agressor que tem a tecnicidade e ele que produz essa prova, a principal prova, é a pessoa que vai escrever que o parto foi lindo, que foi tudo certo. E quando chegar lá, o juiz vai ver aquilo e ele tem que saber que quem escreveu aquilo foi o próprio agressor. Então imagina, excelência, se chegasse aqui um estuprador, uma mulher chegasse, não, fui violentado, estuprador. Aí chegasse aqui o estuprador assim, eu não estuprei, num papel. Isso teria validade? Não teria validade. Por que no prontuário tem? Então a gente tem que começar a questionar as coisas reais, né? E parar com essa infantilização, com essa romantização, né? E ouvir as mulheres, afinal de contas, a gente está falando de milhares de mulheres. E é isso que eu tenho para falar. Estamos com vocês. Falando óbvio. Falando óbvio. Estamos por vocês. Conheço o trabalho da Reúna. Quero convidar a todos que estão assistindo aqui para se inscrever da Reúna. A gente se filiar à Reúna. Nós temos plano para pessoa civil, da sociedade civil. Não sou profissional, não sou nada, mas eu quero apoiar essa causa. Igual você apoia uma ONG lá de causa dos animais. Reúna tá lá, o perfil tá lá. Então eu te convido para se filiar à Reúna, mesmo enquanto popular. Mas se você for profissional, tem a classificação da categoria para profissional. A gente tem vários trabalhos. E se você fala assim, para que eu vou apoiar isso? Se é mãe, se é pai, se nasceu, teve direito ao acompanhante, Reúna estava lá lutando por você em 2000, tá? 2000 e pouco. Em 2005 a gente teve a lei nacional do acompanhante e um trabalho feito por ativistas antes mesmo de eu imaginar que entraria para esse movimento. Estava sendo aí beneficiado, todos nós, estava sendo beneficiado. Eu nasci em 87 e ainda não fui beneficiada por essa lei, mas depois que nasceu de 2005, sim. Então a gente faz muitos trabalhos, como o Braulio disse, não é divulgado, e estamos fazendo uma força-tarefa para a reforma obstétrica, estamos focados nisso, e nós queremos pleitear esse esqueleto, que é essa legislação do Estatuto da Gestante com um sistema de defesa, não uma lei meramente declaratória, essas leizinhas que eles fazem que não servem para nada, que ninguém cumpre, que ninguém obedece, sim, uma lei efetiva com um sistema de defesa bem articulada, que é o que a gente vai trabalhar nos próximos meses. Eu tava aqui só pensando que o óbvio... Saúde. Eu queria tossir no meio das falas. Fala 255 por hora. Só pensando aqui, só que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Sempre. Isso aí. Última frase, então, para você que vai fechar. Não acabou o tempo já. Não sobrou mais tempo. Não, mas não precisa sobrar muito tempo mesmo. Ótima fala. Você pediu para falar algo para gestantes, né? Eu, assim, na posição de médico obstetra, consigo falar alguma coisa. Na posição de homem, eu não tenho capacidade de falar nada para gestantes, né? Mas na posição de médico obstetra, o que eu acho que seria a melhor dica, o que eu poderia falar mais resolutivo e concreto, né? Para as gestantes fazerem é fazer plano de parto, porque o plano de parto você consegue roteirizar como você gostaria que fosse seu parto, e o plano de parto feito durante o pré-natal, no momento que você está ali no racional ainda, você consegue discutir com as pessoas se aquele plano de parto é viável ou não, porque tem isso, né? Pode ser que uma pessoa esteja iludida com uma coisa que não é possível ser feita, né? Isso vai sendo alinhado, né? Então, o plano de parto, ele previne muitas coisas lá na frente. Ele previne, às vezes, até a decisão dela em ir ter o bebê num lugar A e mudar para o lugar B, porque às vezes ela vai ver que no lugar A não tem o que ela precisa, e talvez no lugar B esteja mais perto do que ela precisa, né? E às vezes pode ser que alguém mostre que o lugar C é melhor ainda, então vamos para esse lugar C, né? Então, fazer plano de parto faz com que a pessoa consiga escolher o local de parto, consiga, às vezes, escolher a equipe de parto, às vezes não, a equipe de plantão, mas ele consegue definir entre o plantão A ou o plantão B, às vezes um é melhor do que o outro, né? Ela consegue discutir antes com a equipe, com as pessoas que estão atendendo, sobre as possíveis intervenções que vão acontecer, sobre aquelas que não deverão acontecer nunca,
né? E tudo isso pode prevenir coisas na hora do parto. E também vai alinhar as expectativas dela com a realidade. E muitas vezes, para quem está atendendo, também isso é importante, porque essa pessoa que está atendendo vai saber que há um alinhamento com aquela pessoa, isso gera menos conflitos na hora. Essa pessoa, com certeza, que também está lá, e também se é um ser humano, para mim ele tem empatia, essa pessoa que está lá. E isso tudo, né, a gentileza gera gentileza naquele momento. Uma situação de conflito na hora do parto não é bom para ninguém, reflete para todos os lados e a mais prejudicada é a gestante. Então não adianta muitas vezes, na hora do parto, querer arrumar uma briga para resolver alguma coisa. Muitas vezes não vai acontecer, não vai melhorar isso naquela hora. Às vezes pode ser que resolva, mas não é a melhor situação. A melhor situação ela é preventiva. Quando não vai pelo amor, vai pela dor, e tudo bem, faz parte. Né? Mas eu acho que o plano de parto ele acaba resolvendo bastante coisa. Não é tudo, não é perfeito, mas ele acaba resolvendo. Então, dica que eu daria é plano de parto. E para quem daí não é gestante, independente se é gestante ou não é, reforço o convite da Valéria para se filiar à Reúna. Pelo nosso Instagram você consegue com fácil acesso chegar aos canais, tanto pelo direct mesmo, ou então tem caminhos de e-mail lá, de WhatsApp para fazer a filiação. E além dos benefícios, né, de entrar para a Reúna, fazer parte, poder ser ativista dentro da Reúna, quem entra na Reúna e quiser se tornar embaixador, vai fazer um curso de 60 horas de embaixadores, que é um curso que, se fosse ser pago, ele seria muito mais caro do que o valor da anuidade que se paga para entrar na Reúna, né? Então, só de ganhar o curso, né, para quem é filiado, já vale talvez se inscrever e se filiar mensalmente e se manter na Reúna. Assim como também tem desconto em eventos, tem conteúdos exclusivos, né? Mas além de tudo está financiando a reforma obstétrica, está contribuindo para tudo isso que foi feito nesses últimos 32 anos pela Reúna, né? Então, junte-se a nós e venha para a Reúna. Esse é o meu recado. Só para concluir, assim, eu tenho 2 dicas para gestantes que eu acho que são bem importantes, que eu não falei. A primeira é: se informe, mas traga o seu companheiro ou companheira, se for o caso, para se informar junto, o seu acompanhante, a pessoa que vai estar junto com você no seu parto. E a segunda é: escute, busque a natureza do seu corpo, porque o corpo ele tende a buscar a melhor posição para parir, a buscar o que é de alimento para o corpo, de água para matar a sede, de calor, se for preciso, né, de uma coberta. Então, assim, é escutar, é tentar buscar a conexão com o próprio corpo. Então, são essas 2 coisas. E a terceira, falando de reforma obstétrica e de Reúna, mulheres sejam ativas na busca dos direitos, né, sobre o próprio corpo. Porque a maioria das mulheres fica esperando os direitos caírem no colo. A gente não vê as mulheres brigando, buscando os direitos, se envolvendo em políticas, né, na conquista pelos direitos por políticas públicas, exigindo que as leis sejam aplicadas. Então, mulheres e homens também, não são só as mulheres, são os homens que defendem as mulheres, os maridos que são companheiros, que vão ser pais, responsáveis pelos próprios filhos, pela saúde da mãe que vai estar ali presente de corpo e alma cuidando dos filhos. Então não é uma luta só das mulheres, é uma luta das mulheres, dos homens, de todas as pessoas que nasceram de uma mulher, né? Como diz a Valéria, toda a sociedade veio de uma mulher. A economia gira por causa das mulheres que geram, né, a sociedade. A mão de obra. Sem mão de obra não tem nada, não tem produto para vender. Quem vai vender para quem? Se ninguém pariu para essa pessoa. Exatamente. Mas é isso. Se a gente... Acho que eu finalizei, Marina. Deixa você concluir. Não, eu acho que é isso mesmo. A Reúna, eu nasci, como eu já falei pra vocês, e não... meu pai passou todos os anos lembrando que não esteve nesse nascimento. Então eu fui uma das pessoas que não pôde ser beneficiada pela lei do acompanhante, mas poderia ter sido.
Então, eu tenho certeza que que o que a gente faz é um legado lá pra frente. E eu acredito muito no que a gente faz. Eu queria agradecer, porque isso aqui não foi um podcast, foi uma aula. E são exatamente 11h08 da noite. A gente tá gravando esse podcast em São Paulo, depois de 4 dias de trabalho intenso. Todos nós, mais de 12 horas por dia, trabalhando sem fins lucrativos. Isso é muito importante falar, para estar aqui. Então, para mim é uma honra, um prazer, como já falei várias vezes. E acho que lembrar para quem tá em casa, né, como a gente já falou, que é para quem teve o parto respeitado ou poderia ter tido. Para quem a lei do acompanhante realmente favoreceu, protegeu ou deveria ter protegido. É para todas as pessoas que nascem, porque, como vocês falaram, né, as pessoas gestam e nascem. Então, essa é uma causa de todo mundo que nasce. E todos nós que estamos no mundo nascemos. Então, eu convido vocês a se filiar mesmo à Reúna. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença, vai abrir a mente, é uma explosão realmente de entender o ser humano e trazer dignidade para a pessoa humana. Eu acho que a gente realmente tem muita ligação com os direitos humanos de uma forma muito linda, muito empática. Então, a gente convida você e agradecer, gente, imensamente por vocês estarem igual aqui. Igual o Braulio falou, tem pessoas que marcam, né, a trajetória de vocês marcam a nossa trajetória. Sim. Né? E a gente quer ser igual vocês quando crescer, né, Marina? Com certeza, acho que a gente vai puxar esse legado, né, mano? Sim, a gente agradece imensamente a disponibilidade de vocês por todos esses dias. E a gente se vê no próximo episódio. A gente se vê, isso foi pesado. Pensa nessa mesa aqui, hein? Obrigada, gente. Até mais. Até mais.